Bolsonaro deu o MEC para o homem que esteve com pastores no escândalo do ouro no Ministério da Educação. Afunda o dedo no like, vamos explicar essa notícia aqui que a posse foi logo nesta segunda-feira, hoje pela manhã. Vejam lá o vídeo da posse dele que está rolando aí já nas redes sociais, vamos lá. Frente da pasta da educação, agora se torna de fato, então, o ministro da Educação. Existia nos bastidores um grande debate a respeito de partidos do Centrão que tentavam colocar um indicado à frente do Ministério da Educação. Mas o presidente Jair Bolsonaro, então, a partir dessa publicação feita hoje no Diário Oficial da União, coloca Vitor Godoy Veiga como o ministro. Ele já atuava como secretário executivo do Ministério da Educação desde julho do ano passado, quando o ex-ministro, então, Milton Ribeiro, já havia assumido a pasta. Mas, na verdade, ele é um servidor de carreira aqui do funcionalismo público federal, porque ele é um auditor pela Controladoria Geral da União desde 2004. Passou, então, a atuar como secretário executivo do Ministério da Educação durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro e agora assume o comando do Ministério da Educação. Quem tá dando essa notícia é a famosa Jovem Panos, então vocês têm que dar um pouquinho de desconto quando eles dizem aí que o perfil do cara é normal, que é um homem de carreira do Ministério, mas a questão é a seguinte: o Bolsonaro desagradou o Centrão com essa nomeação e colocou um homem que estava envolvido diretamente nos escândalos de uso de emendas, de uso de dinheiro público de escolas em igrejas evangélicas. Vamos então para o perfil desse sujeito, que é mais uma troca, é uma troca normal em período eleitoral. Entender quem é esse Vitor Godoy. O presidente Jair Bolsonaro oficializou a nomeação do Vitor Godoy Veiga como ministro da Educação efetivo. A oficialização foi feita hoje em publicação no Diário Oficial da União. E ele é um dos homens do escândalo. Veiga esteve no comando da pasta de forma interina desde o dia 30 de março, após o Milton Ribeiro deixar o ministério no dia 28, em meio ao surgimento de denúncias de corrupção e a divulgação de um áudio em que Ribeiro afirma que o governo federal prioriza a liberação de verba a prefeituras ligadas a 2 pastores evangélicos. O novo ministro era secretário executivo do MEC desde julho de 2020, quando Ribeiro passou a chefiar a pasta. Ele é servidor de carreira como auditor federal da CGU, Controladoria Geral da União, desde 2004. Fontes ouvidas pelo portal UOL afirmaram que Veiga deve conduzir o ministério seguindo o mesmo caminho do Ribeiro, do escândalo do ouro, dos pastores evangélicos utilizando dinheiro público. Ele sempre teve espaços privilegiados em reuniões e decisões do MEC. O currículo de Veiga, divulgado pelo MEC, informa que ele é formado em Engenharia de Redes de Comunicação e de Dados pela UNB, a Universidade de Brasília, e ele fez pós-graduação na Escola Superior de Guerra e na Escola Superior do Ministério Público. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Veiga foi responsável por ameaçar servidores que tentassem levar a Polícia Federal à investigação da Unifil, uma universidade em Londrina. O jornal revelou uma fraude teria ocorrido no curso de biomedicina da instituição a partir do vazamento de avaliação do ensino superior. Quarto nome em 3 anos dos bastidores, comenta-se que Veiga deve assumir o cargo oficialmente. Confirmada essa informação, foi confirmado hoje, será o 5º a assumir a pasta desde o início do governo Bolsonaro. Antes de Ribeiro, Carlos Decotelli teve uma breve passagem pela pasta e pediu demissão com apenas 5 dias no cargo, após denúncias de irregularidades em seu currículo. Pois é, o Decotelli, vocês não lembram? O currículo dele na GV, que tinham coisas lá, cursos, na verdade, que ele não teria feito. Antes de Decotelli, tivemos o desastre ferroviário que foi o Abraham Weintraub, aquele olavista que deixou a função em junho de 2020 em razão da escalada da crise institucional causada por suas declarações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele disse que tinha que prender, abre aspas, aqueles e fecha aspas, aqueles vagabundos, diz o Weintraub. Antes deles, Ricardo Vélez Rodrigues, o primeiro nome à frente do MEC, no governo Bolsonaro, teve uma gestão de apenas 3 meses, também marcada por escândalos e suspeitas aí de infiltrações bolsonaristas. Especialistas, ouvido tanto pelo UOL quanto pela Folha, apontam que a troca do ministro quebra mais uma vez a possibilidade de gestão a longo prazo na pasta e dá sequência ao desmonte
o enfraquecimento do Ministério da Educação. A educação no Brasil está sendo desmontada porque há um mau uso de dinheiro público nessa gestão. Responsabilidade desses homens aí que estão na tela. Pois é, vamos falar só mais um pouquinho sobre o Godoy e sobre as mudanças no MEC. Até o momento, o governo Bolsonaro teve 28 trocas de ministros. Mesmo antes de ter finalizado 4 anos, o atual governo é o segundo que mais trocou ministros desde a redemocratização, desde o fim da ditadura militar. Até o momento, Bolsonaro trocou o titular das pastas em média a cada 42 dias. A cada um mês e pouquinho, o Bolsonaro está trocando de ministro porque ele está com um escândalo aí na goela dele. A Polícia Federal também abriu inquérito para investigação dos pastores junto ao MEC. O pedido é da Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal também autorizou a abertura desse tipo de apuração. Segundo acusações de prefeitos e pastores ligados à educação, os pastores evangélicos Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura Correia conquistaram acesso privilegiado no MEC. Nas redes sociais, o pastor Gilmar afirmou serem falsas as notícias sobre a sua participação como intermediador na liberação de verbas do MEC para as prefeituras. Arilton Moura ainda não se manifestou publicamente. Reportagem do UOL também mostrou que a gestão de Ribeiro em municípios sem alianças políticas tiveram dificuldade para conseguir verba desse fundo público. De acordo com relatos feitos por gestores e assessores, os pastores negociavam a liberação de recurso às prefeituras em restaurantes e hotéis em Brasília e depois entravam em contrato com o ministro. O chefe do MEC, então, determinava que o FNDE, a oficialização do empenho, reservando o recurso. E teve prefeitura nesse processo que, inclusive, negociou até ouro. Então é muito grave o que está acontecendo. E não tem sinais aí com essa troca de ministro que vai acabar, gente. Obrigado por todo mundo que acompanhou aqui no canal Rony Teles. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, estou colaborando aqui no canal. Não esquece de afundar o seu dedo aqui no like e também acompanhar todas as nossas atualizações por aqui. Eu estou nas redes sociais como Pedro Sólidos e também tem meu site lá, dropsdejogos.com.br, de hard news de games. Tem um livro também em pré-venda, O Guru do Negacionismo, tá lá no site da Cotter Editorial. Vocês podem comprar diretamente por lá. E me acompanhe nas redes, acompanhe meu trabalho, que a gente vai continuar trazendo informações muito importantes para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando dentro do governo Jair Messias Bolsonaro. Vida longa e próspera, gente. Bom dia para todo mundo que está vendo o vídeo agora. Boa tarde e boa noite para quem está vendo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.